Bom dia para os nossos convidados de hoje, Solange Freitas, candidata à Prefeitura de São Vicente pelo PSDB. Tudo bem, Solange? Oi, Como Roberta, vai? bom dia, tudo bem com você? Tudo indo, graças a Deus. Então vamos que vamos, né? O segundo dia de campanha tem muita coisa. Bom dia, Vitor. Bom dia para os internautas, para os ouvintes. Isso aí. Bom dia também para o Gil do Conselho, vice. Tudo bem, Gil? Como é que vai? Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Roberto? Prazer estar aqui com vocês. Aí, lembrando que a gente vai trazer agora, durante todo esse mês, os candidatos à Prefeitura de Santos, São Vicente, Praia Grande e talvez de algumas outras cidades ainda, mas já estão agendadas essas três cidades, então você que está nos acompanhando aqui no Manhã de Notícias pode ficar ligado que provavelmente grande 100% de chance do seu candidato aparecer aqui. A não ser que eles furem, aí não tem como. Aí não tem o que fazer, mas convidados todos serão. E agora a gente começa então o nosso bate-papo com Solange Freitas e Gil do Conselho, entendendo um pouquinho as propostas aqui para a Prefeitura de São Vicente. A gente teve ontem uma live, né, Solange? Você já começou a campanha já a milhão, já ontem à noite uma live, trazendo alguns pontos importantes aqui para a cidade. Gostaria de começar a falar um pouquinho sobre os alagamentos, que é uma das situações constantes na cidade de São Vicente. Você mesmo, enquanto repórter, teve inúmeras vezes fazendo reportagens ali na Avenida Augusto Severo. Quais seriam as soluções, então, para a gente resolver, se é que é possível resolver essa situação dos alagamentos? Olha, resolver tudo, a gente não pode falar isso, né? Quem disser que vai resolver o problema das enchentes vai estar mentindo. Até pela geografia da cidade, a gente sabe que muitas áreas em São Vicente, elas são mais baixas, né, que o nível da maré, ou algumas estão no nível da maré, então é um problema muito mais complicado de resolver. Mas dá para amenizar a situação, dá para ser amenizada com vários projetos que a gente já tem conversado muito com os técnicos para ver soluções para várias áreas. E da Augusto Severo, que você citou, e nessa última semana choveu e a maré estava alta, alagou mais uma vez, e uns comerciantes começaram a falar: Solange, você tem alguma proposta que a gente não aguenta mais esse problema, não conseguem trabalhar quando alaga, e demora muito para baixar a água. E quantas vezes eu fui lá fazer reportagens na Augusto Severo, ali na Penedo, né? Ali são uma rua que tem 4 nomes, importante corredor de São Vicente, e o problema nunca foi encarado de frente. Vários projetos importantes, que a gente sabe que são obras que pedem muito dinheiro, muitas verbas, mas que foram prometidas e não saíram do papel. Nosso compromisso, e o dia que eu fui até ali que estava alagado, eu me comprometi com a população de colocar esses projetos para serem executados, para sair do papel. Agora, além disso, para você tentar amenizar os problemas no primeiro momento, é fazer o que não é feito, é a limpeza dos bueiros, a limpeza dos canais, a manutenção, mas uma manutenção quase que diária. A gente fala isso porque não adianta você ir lá limpar 2, 3 bueiros, dali 6 meses voltar e limpar outros bueiros que não resolve o problema. Então a população não aguenta mais esse descaso, e isso acontece sim porque também não tem a manutenção. E outras situações que não foram olhadas pelo poder público, como em algumas áreas onde a água não dá mais vazão, porque foram invadidas. O poder público deixou invadir, não tirou essas famílias e a situação só agravou. Eu cito Augusto Severo porque é uma das avenidas onde eu mais estive durante essa minha carreira de jornalismo, mas muitas outras áreas ficam alagadas. A gente sempre foi até lá mostrar essa situação como repórter, e agora na campanha a gente continua acompanhando, e na prefeitura a gente vai, eu digo, a gente vai onde está o problema. Não vamos trabalhar do gabinete, claro, a gente tem que fazer reuniões, tem que resolver os problemas, mas eu já tenho falado muito com a nossa equipe. Olha, todas as manhãs vão ser reservadas para a gente estar lá na rua, onde está o problema, onde a população quer falar sobre o problema, um dia numa escola, numa unidade de saúde, onde está alagado, onde não tem asfalto. Então, nós vamos fazer realmente gabinete itinerante, mas é assim, diariamente, para ver onde está o problema e ouvir a população. Esse trecho que a Solange fala da Augusto Severo, indiretamente ou diretamente até, está relacionado à tal bacia do Catiapuã famosa, que pega os canais da Alcides de Araújo, Lorival Moreira do Amaral
e que deságua ali tudo no Sambaiatuba. Então aquela região realmente tem um problema muito sério, um problema crônico. E só que por outro lado, Solange, mesmo que venha assim com propostas completamente novas, ou vamos resolver definitivamente, a população já não acredita mais em qualquer promessa, né? A verdade é que quem concorre, mesmo que venha pela primeira vez ou que já tenha participado de algum cargo público, já assume o ônus de 40 anos em que espera uma obra e a obra não é feita. Então, assim, isso gera um descrédito e, ao mesmo tempo, esse descrédito gera até um relaxamento da população, porque fala assim, não vai melhorar mesmo. Então, o que a gente vê em beira de canal, nessas regiões, muitas vezes é muito lixo. Quando fazem uma limpeza de bueiro, a quantidade de lixo que é removida das bocas de lobo, dos bueiros, é muito grande. Enfim, é um trabalho conjunto, ao mesmo tempo, de zeladoria, mas de conscientização da população. Como é que você pretende fazer esses dois trabalhos e trazer a população que está em descrédito para confiar numa proposta desse tipo? E nessa região da Bacia do Catiapuã não depende só de São Vicente, depende de Santos também. Tem que ser uma ação conjunta, porque senão a gente não consegue resolver. E principalmente ali na Augusto Severo, se a gente não conversar com a cidade de Santos, e isso a gente já tem feito, a gente já conversou com os engenheiros, até que foram responsáveis pelaquela obra na entrada de Santos, que eles sabem tudo sobre aquelas regiões alagadas. E nós conversamos com eles, eles disseram que a parte de Santos vai começar até a ser feita, porque eles têm que tirar algumas famílias exatamente da onde a água não consegue desaguar também, não é só no lado de São Vicente, do lado de Santos também. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho. Em relação ao descrédito da população, eu vejo isso todos os dias. Quando eu vou nas comunidades, as pessoas não querem nem mais ver político, mas elas não me enxergam como político, elas me enxergam como uma jornalista que sempre lutou por elas. Então, eu consigo entrar em todos os lugares, eu entro na casa das pessoas, converso, e nesse trabalho de formiguinha, eu tenho falado para as pessoas, olha, eu também estava assim como vocês, totalmente descrente na política, eu achava que só tinha coisa errada na política, ficava indignada com as pessoas que só prometiam e não resolviam, cada vez que eu entrevistava era mais uma promessa, a minha cara demonstrava isso, só que assim, eu tomei coragem, eu tive coragem e eu coloco o meu exemplo para elas. Eu tive coragem de largar o jornalismo, enfrentar essa política que em São Vicente não é fácil, como mulher ainda, que ainda tem muito machismo, e estou aqui lutando por vocês. Então eu digo que eu não vou prometer nada. Quando eu falo as soluções que podem ser feitas, podem ser executadas, é o meu comprometimento de fazer diferente do que a gente vê em São Vicente. Eu pergunto para elas, vocês estão satisfeitas com a cidade onde vocês moram? E quase todas, né, quase 100% dizem não, porque tem muitos problemas. Gosta de morar aqui, é uma cidade bonita, mas as pessoas estão desanimadas. Então eu falo, se vocês não forem para as urnas, se vocês não forem votar e não acreditarem que dá para fazer diferente, vocês vão estar ajudando a manter a cidade do jeito que está. E não tem como ficar. Se vocês não fizerem alguma coisa, e alguma coisa a população pode fazer agora, é ir lá e votar e acreditar que dá para fazer diferente. São Vicente não tem planejamento. A gente sempre faz a comparação com Praia Grande, sim, porque Praia Grande, há quase 30 anos atrás, era como São Vicente. São Vicente era ainda melhor, e olha a diferença das duas cidades. Não foi feita com planejamento. Ainda hoje, a gente vê muitas obras sendo feitas sem nenhum planejamento. Começa uma obra aqui, depois vai para um outro lugar e nada termina, nada fica direito. Tem uma grande maquiagem na cidade, principalmente no ano eleitoral, para enganar a população. Só que a população, apesar desse desânimo, ela não se engana mais. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande surpresa nas urnas, as pessoas fazendo uma renovação na Câmara, votando no diferente, votando no que é certo. E o certo é mudar. O certo é 45, tá, Vitor? Solange, você está colocando um ponto de vista que exatamente é o que começou a campanha do Dória, né? Ele também colocou que ele não era político, que ele era gestor. Claro que começou a fazer parte da máquina pública, entendeu que não basta ser gestor para as coisas funcionarem, você precisa entender de política porque você está no meio da política, né? Eu acho que aí a gente precisa fazer a diferença entre política e politicagem.
Exatamente. Mas é necessário você entender e articular politicamente, senão as coisas não saem do papel. Eu imagino que hoje o governador já não falaria mais isso, sou só gestor, não sou político, porque ele se mostra um político, né? Então, assim, dentro desse quesito, desse ponto de vista, a gente está vendo uma jornalista entrando nesse meio da política, tentando conscientizar as pessoas, talvez, assim, claro, pela forma como a política tomou o rumo, as pessoas têm uma certa aversão. Então, é difícil a gente trazer a população conscientemente para dentro da política, querendo mudar, né? O que a gente vê nesse momento de campanha são frentes de campanhas, não necessariamente a população envolvida em política. De outra forma, a gente vê uma grande quantidade de candidatos, né? Não só a prefeito, quanto a vereador também. Queria que você fizesse uma análise, o que está acontecendo nesse mundo, nesse aspecto político. As pessoas estão desinteressadas, desacreditadas, ou elas estão sem emprego e estão vendo na política uma forma de conseguir algum tipo de renda. Como é que você avalia esse cenário que a gente tem hoje, um cenário Covid e pós-Covid, porque quem assumir vai assumir uma bucha, seja qual for a prefeitura que estiver assumindo. E, assim, eu não consigo ver nada que atraia, a não ser a falta de emprego e uma oportunidade, então, de conseguir dinheiro na política. Como é que você vê esse cenário? Olha, eu vou falar no meu caso o que me atraiu à política, porque eu sempre dizia que eu não viria para esse mundo, porque eu sempre achava que era feita politicagem, como você falou, Roberta, e não política. O que me trouxe para esse desafio, trocar uma carreira de quase 30 anos de jornalismo, entrar no sistema, no momento em que a gente enfrentava uma pandemia, que não sabia nem se tinha eleição, para querer administrar uma cidade como São Vicente, é a vontade de fazer diferente, mostrar para as pessoas que dá para fazer diferente. E porque São Vicente está tão ruim, se continuar desse jeito, coitada da cidade e da população, se a gente não mudar. E você tem razão, não dá para você dizer que não vai fazer política. Quando eu entrei, eu até achava que podia dizer assim, eu não sou política. Não dá para dizer isso, mas dá para dizer que a gente não vai fazer politicagem. Você tem que ser um gestor, você tem que fazer política, e isso eu já estou provando que eu consigo fazer, mesmo não estando nesse ramo. Politicagem de jeito nenhum, mas política sim. Porque na hora de fazer as coligações com os partidos, nós estávamos conversando com vários partidos, só que para eles virem para o nosso lado, eles pediram mundos e fundos, coisas que não dava para fazer. E que se eu aceitasse, eu simplesmente ficaria engessada ganhando a eleição. E eu peitei os velhos políticos, eu peitei muita gente, eu peitei gente de dentro do meu partido e não aceitei me coligar com aquelas pessoas que queriam várias secretarias, queriam administrar a cidade. Para um deles eu falei assim, se vocês querem tudo isso, então vocês que tenham um candidato a prefeito também no partido de vocês, porque dessa maneira a gente não consegue governar. É fácil fazer isso? Claro que não, porque eu briguei. A gente fala que eu briguei porque eu não aceitei entrar no jogo deles. Eu não aceitei fazer politicagem. E seria muito mais fácil para mim eu estar aliada a outros partidos políticos. Eram muito mais pessoas nas ruas falando os meus nomes. Eu desarticulava um pouco os outros adversários políticos e poderia ter uma chance maior de ganhar a eleição. Mas, em vez disso, eu preferi vir sozinha, só com o PSDB, enfrentar todo mundo. E se eu tiver que fazer negociação, se eu tiver que conversar, isso vai ser lá na frente. Então, agora eu não aceitei. E eu digo sim, que dá para fazer diferente. A nossa coligação agora é com a população, é a população que vai ajudar a gente. Eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo isso, estão entendendo que dá para fazer diferente. A gente tem feito reuniões, mas reuniões com poucas pessoas, né? Por causa da pandemia, a gente tem que respeitar, até porque é uma questão de vida ou morte, o Covid ainda está matando muita gente, então a gente tem feito reuniões pequenas. Mas de grão em grão, eu vou colocando isso para as pessoas, vou mostrando o meu exemplo para mostrar que dá para fazer diferente. É difícil? É, mas a minha opção é, se eu ganhar essa eleição e a gente está caminhando para isso, é para conseguir governar, é para não ficar engessada e fazer o que outros querem que a gente faça, é para fazer o certo pela cidade. Mas nesse modelo de política que o
que a cidade está acostumada a viver, mais tradicional, nos bastidores, na verdade, o fechamento das campanhas foi apontado assim como uma derrota da Solange porque não conseguiu trazer outros partidos para si. Então, não vê dessa forma. Foi uma vitória do seu ponto de vista. É óbvio que os adversários políticos vão falar que é uma derrota da Solange. Você aceitaria, Vitor? Olha só, você aceitaria que um partido te pedisse 5 secretarias? Que eram 5 secretarias no seu governo fechadas. Ele conseguiu o que ele queria, algumas coisas que ele queria, do outro lado. Tanto que o Pedro Gouveia hoje tem o quê? 12, 13 partidos coligados a ele. E o que eles pediram para estarem juntos com ele? Não foi uma derrota, isso é um discurso de quem não conseguiu estar desse lado. E, aliás, tem partido que foi para o lado de lá, porque a gente não aceitou as negociatas que eles pediram e vários candidatos queriam estar desse lado. Aliás, vários candidatos dos outros partidos estão me procurando porque não aceitaram isso. Só que eu falei, não dá para a gente aceitar que eles imponham a maneira de governar deles, a maneira de fazer política, numa proposta que a gente quer fazer totalmente diferente. Eu não quero ganhar a eleição e chegar lá, ficar engessado e não conseguir fazer as coisas. Para que eu vou fazer isso? Eu entrei na política para fazer igual eles fazem? De jeito nenhum. E acho que o resultado das pesquisas tem mostrado que a gente está no caminho certo. E, para isso, eu enfrentei também o pessoal do meu partido, em nível estadual, que queria que eu fizesse as coligações. E eu bati o pé, consegui argumentar, explicar por que não era possível fazer isso, que depois eu não ia conseguir governar e eu não queria ser mais uma. Para ser mais uma, deixa eles governarem para fazer isso com a cidade. Eu quero fazer diferente, eu quero realmente ajudar a população a fazer uma cidade e você ter orgulho de dizer que mora em São Vicente. Hoje não dá para dizer que você tem orgulho. A gente diz que gosta de morar em São Vicente, que gosta de São Vicente, que é uma cidade linda, mas do jeito que está, sem um líder, do jeito que a gente vê nas comunidades, quando a gente vai rodar pela cidade, é uma cidade bem diferente do que um certo adversário político mostra nas redes sociais. Eu acho que ele governa outra cidade. Solange, você falou anteriormente sobre a questão do planejamento e fez até uma comparação com a cidade de Praia Grande. Do seu ponto de vista, o que você consideraria que poderia ser evitado na cidade de São Vicente se houvesse o planejamento que você fala? Em relação, por exemplo, às obras que a gente vê na cidade, começa uma obra e não termina, ou então faz de uma maneira sem recursos viáveis, então você faz de qualquer jeito, dá um tapa naquela obra. Ainda tem hoje algumas ruas que a obra começou, a obra de asfalto ou de tratamento de esgoto, começou de um lado e não começou do outro. Então, o que é feito? É feito de um jeito que para mostrar para a população que você está fazendo obras na cidade. Você constrói 2 prontos-socorros e não consegue nem manter as unidades de saúde que tem na cidade. Como é que você vai conseguir manter mais 2 unidades de saúde e ainda pronto-socorros, que vai ter um gasto lá na frente de aluguel e depois de manutenção? Não é barato você manter uma unidade de saúde, ainda mais um pronto-socorro que vai ter um pouco de cara de hospital. Você vai precisar de mais atendimento. Não é fácil. Então, não foi planejado. E a gente vê isso acontecendo não só nessa gestão. Há muitos anos acontece isso em São Vicente. Então, tem que fazer diferente. A gente vai fazer um planejamento. Nós já estamos com a nossa equipe fazendo um planejamento, pensando na cidade lá na frente. E estamos fazendo um planejamento também para o dia a dia, porque não adianta a gente ganhar a eleição, chegar lá e ficar reclamando, o prefeito anterior deixou uma dívida, não fez isso, não fez aquilo, isso tudo a gente sabe que vai acontecer. A gente vai pegar uma cidade cheia de dívidas, cheia de problemas, mas a gente vai chegar lá, arregaçar as mangas e trabalhar muito. Vai ter que ser dedicação total, eu, da minha equipe e da população também. Como você falou, né, Vitor, da conscientização das pessoas. Hoje as pessoas estão desanimadas, então elas não têm nem vontade de fazer alguma coisa boa, porque elas não veem retorno do outro lado. Então eu tenho certeza que a gente chegando com uma liderança, buscando a ajuda da população, conversando com as pessoas e ouvindo delas qual é o problema para tentar resolver, é uma outra forma de fazer política em São Vicente. É fácil? De jeito nenhum.
porque a gente vai ter que lidar também com os vereadores, a gente não sabe como é que vai ser a renovação, espera que tenha uma renovação grande, mas da mesma forma, como eu já estou entrando nesse sistema e já estou conseguindo conversar com as pessoas e fazer diferente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E se a gente chegar com a população junto, e a gente vai chegar com o apoio da população, a gente consegue se impor de uma outra maneira e fazer diferente, sim, em São Vicente. Temos aí a pergunta do Vinícius Rosa, que deve ser uma pergunta que tu vai ouvir bastante na campanha, porque a gente já vai percebendo na pré-campanha, cada um mostrando as suas armas, e agora, durante a campanha, provavelmente intensificado. A crítica dele dizendo assim, que a Solange nem de São Vicente veio para cá, já ouviu bastante muito. Isso. Solange, você é de São Vicente, você mora em São Vicente, e a Roberta já perguntou, mas acho que vale a pena reforçar esse ponto. Por que veio para a política em São Vicente, por exemplo, e não para Santos? Olha, eu já estou ouvindo isso desde que eu lancei meu nome como pré-candidata. E tem gente que ainda vai nas redes sociais, é claro, são pessoas ligadas aos adversários políticos. Já ouvi dos próprios adversários políticos que eu não sou de São Vicente, que eu nem moro em São Vicente. Primeiro que é um absurdo falar que eu nem moro em São Vicente, porque eu vim no início do ano para a cidade já pensando nesse desafio. Aliás, eu voltei para São Vicente. Eu já falei isso várias vezes, mas como os adversários políticos querem ficar falando a mesma mentira várias vezes para tentar tornar verdade, eu vou falar. Eu, quando casei, eu decidi morar em São Vicente, eu e meu marido escolhemos São Vicente para viver. O meu filho só não nasceu aqui porque a gente tinha plano de saúde e o médico, que era de São Vicente, fez o parto em Santos. Mas quando ele nasceu, a gente morava aqui, eu rodava com ele pela Biquinha, a gente morava ali perto da Biquinha. Ele, da primeira escola, foi batizado aqui, já falei isso na Igreja Matriz, pelo saudoso Padre Paulo, que todo mundo amava o Padre Paulo. E muitos anos, aliás, quase minha vida inteira, eu trabalhei em São Vicente, porque as emissoras por onde eu passei, a sede era em São Vicente, a TV Litoral, a TV Brasil e a TV Tribuna, bem recentemente, ainda era em São Vicente. Nesses quase 30 anos de jornalismo, eu andei, sim, por todos os cantos da cidade, acompanhei todos os problemas e acompanho os problemas de São Vicente. E é a cidade que mais precisa de ajuda. E por isso eu vim para São Vicente para esse desafio. Santos já está uma cidade, o prefeito que assumir lá, se ele fizer só o que tem na cidade, se ele der continuidade ao que tem, a cidade está resolvida. É claro que você tem que ir além. Mas se for um prefeito que não tiver criatividade, não souber avançar, vai fazer uma boa gestão, porque a cidade está organizada, ela está indo para frente, está caminhando, é só indo, alinhando os problemas, que saúde sempre vai ter problema, educação sempre vai ter problema. Agora, São Vicente, você tem que fazer tudo diferente. Não tem uma área que a gente fale assim, olha, essa área está andando direitinho, é só dar continuidade. Não tem. Você tem que fazer tudo diferente, você tem que começar muita coisa que prometeram e não foi feito. Além disso, dos 8 candidatos a prefeito de São Vicente, nenhum nasceu em São Vicente. Nenhum nasceu em São Vicente. Alguns são bem de longe. O prefeito Pedro Gouveia, o deputado Caio França, eles já fizeram críticas nas redes sociais falando que ela vem de Santos, ela é de fora. Bom, primeiramente, isso não desqualificaria ninguém para ser gestor e para administrar uma cidade, né? O que desqualifica é o que a gente vê hoje na cidade de São Vicente. Então, e o atual prefeito não nasceu em São Vicente. E o Márcio França, que é cunhado do Pedro Gouveia, que é pai do Caio França, ele nasceu em Santos, e quem eu respeito muito, Márcio França eu respeito muito, ele nasceu em Santos, administrou São Vicente, e hoje ele é candidato aonde? Em São Paulo. Então, para o Caio França, para o Pedro Gouveia, o Márcio França é desqualificado para ser prefeito de São Paulo, ele não deveria ser candidato. Quando eles me atacam dessa maneira, eles estão atacando o Márcio França também, que é da família deles, que é o pai dele, é o pai do Caio, é o cunhado do Pedro Gouveia. Então, é muita hipocrisia de quem não tem o que fazer, de quem não tem o que atacar. Eles não têm que me atacar. Nesses quase 30 anos de jornalismo, eu sempre fui muito correta, muito honesta, fiz sempre o meu trabalho da forma correta e muito mais. Eu sempre ia além do meu trabalho para ajudar as pessoas, porque eu cobrava das autoridades e eu não precisava agir daquela maneira. Eu poderia simplesmente fazer uma reportagem, a gente fazia uma entrevista cobrando, basiquinha e pronto. Eu ia muito além, não tinha medo dos políticos, não tinha medo das pessoas me criticarem, tentarem
me derrotar, porque eu ia lá, me impunha, fazia o que a população queria fazer, cobrar das autoridades. Então, como eles não têm o que falar, eles inventam, fazem mentiras, fazem muitas fake news. Eu sei que ainda vão ter muitos ataques, mas a hipocrisia é muito ruim, né? Eles falando isso, quando na família deles tem alguém que está disputando prefeitura de uma outra cidade. A hipocrisia é terrível. Falando um pouquinho com o Gil, que é da área continental, como é que você tem visto essa situação da área continental? Ponte dos Barreiros foi um grande desafio nesses últimos meses. Finalizamos, ou parte, pelo menos, da novela foi finalizada. A área continental tem sido vista pelas autoridades? Oi, Roberta, vamos lá, né? Primeiro falar da Ponte dos Barreiros, né? A ponte ficou um bom tempo aí com essa dificuldade. A Solange mesmo na época apareceu, cobrou diversas vezes. Eu posso falar que eu destinei a minha emenda impositiva para Ponte dos Barreiros. Na época foi 200 mil. Foi até motivo de chacota a princípio, né? Porque era 200 mil para a ponte, mas estava aquela guerra entre prefeitura e entre Estado. E eu estava na Câmara na época, eu me sentia com as mãos atadas quando veio a oportunidade de eu poder ceder algo, né? Então fui um dos poucos, se não me engano só foi 2 ou 3 vereadores que cederam as suas emendas impositivas, até mesmo para ter essa contrapartida dos 58 milhões para a cidade. Sem uma contrapartida, não poderia vir esse dinheiro. Quando se fala assim da área continental, nós falamos que tem 2 cidades, da ponte para lá e da ponte para cá, porque são aproximadamente 150 mil pessoas, inclusive já contando com o pessoal da área de invasão. Lógico que falta um braço muito forte do poder público lá, porque se é uma área com tamanha quantidade de pessoas, poderiam ter mais equipamentos, mais políticas públicas, e isso não vem acontecendo. Quando eu venho disputar hoje uma eleição como vice da Solange, eu vejo uma oportunidade para a Continental crescer. Eu vejo uma oportunidade para aquele povo de lá ter voz. Quando anunciamos, as pessoas me ligaram, me abraçavam pelas ruas, chorando, falando assim, poxa, graças a Deus tem alguém daqui que vai olhar por nós aqui. E eu fiquei assustado, e eu falei para a Solange ainda, eles olham para você com aquele ar de esperança, que você pode resolver do dia para a noite. Só que nós entendemos que na política não é a pequeno prazo, né? É a médio e longo prazo, porque precisa-se de planejamento. Como a Solange muito bem fala e muito bem diz, o planejamento é essencial para a cidade de São Vicente e principalmente para a evolução da área continental. Uma área que precisa de muita coisa, principalmente da regularização fundiária, para que possa vir empresas para aquela área e, por que não, fomentar empregos para a cidade, principalmente para aquele povo que tanto ali já estava há bastante tempo esquecidos. E eu falo para o Gil que a gente tem que se revezar, que a gente vai se revezar. Eu fico do lado de cá, ele fica do lado de lá, depois a gente troca, ele fica do lado de lá, fica do lado de cá, porque eu falei assim, Gil, você não vai querer ser um poste. Ele, de jeito nenhum, porque não tem nem esse perfil, né? Que não tem, né, voz ativa. Então eu falei assim, a gente vai ter que dividir essa administração para poder contemplar toda a cidade, já que, infelizmente, hoje a gente vê a cidade dividida por uma ponte, que por um tempo nem a ponte tinha. A gente quer levar, e uma das nossas propostas é levar o setor administrativo da prefeitura, vários braços das secretarias para a subprefeitura da área continental, mas levar de verdade, não que a gente vê hoje, para as pessoas poderem ter acesso a alguns serviços importantes e que podem ser resolvidos de forma rápida ali mesmo, não precisar atravessar a ponte para fazer isso, e várias outras propostas de serviço que a gente quer levar para lá. Então eu falei, Gil, a gente vai se dividindo. Uma hora que eu fico para cá, você fica para lá, depois a gente inverte, mas a ideia é administrar conjunto, e fazer um trabalho para toda a cidade. Nas últimas 3 eleições, 3 não, 2 pelo menos, a área continental foi decisiva, né? Na eleição do Billy, em 2012, a gente viu a área insular votando até o Caio França com uma vantagem, e na área continental o Billy disparado. Na última eleição, o Caio Amado veio bem na área insular, teria segundo turno pela área insular, pela área continental o Pedro Gouveia deu um distanciamento para garantir a eleição no primeiro turno. E agora a gente vê mais uma vez
um pensamento muito diferente entre a área insular e a área continental. O pessoal da área continental, principalmente depois do episódio da ponte, é muito mais crítico, não só com o governo municipal, mas com o poder público de um modo geral. Parece que como muitas coisas ainda não chegaram lá, muita coisa de desenvolvimento e progresso ainda não chegou em alguns bairros da área continental, existe essa dificuldade em confiar em autoridades. E aparentemente, pelo que a gente vê agora, então, até pelas pesquisas que já foram divulgadas, a área continental tende a votar mais uma vez pela mudança. Claro que o processo eleitoral só está começando, mas é uma tendência, pelo menos a partir das pesquisas. A campanha de vocês vai ser muito pautada na área continental? Como é que vocês vão fazer essa proporção área continental, área insular, sabendo que, em termos eleitorais, a diferença pode vir de lá? Gil. Eu entendo que foi um equilíbrio, né? Eu falo que a Solange, quando o Alckmin fez o convite, ela foi muito sábia quando recusou as propostas indecentes dos demais partidos e sabendo, como foi falado no bloco anterior, das articulações futuras com os vereadores que são de outros partidos, e eu venho para essa disputa para tentar aproximar, por ter mais um pouquinho, né, aí de janela política. Mas quando se fala assim, de área continental, de área insular, eu posso falar com propriedade da área continental, que são 37 anos ali, né? A área continental precisa realmente de uma voz e a gente equilibra, vai equilibrar bastante. Equilibrar de que maneira? Eu conhecendo aquela área, todos os pontos da área continental, mas conhecer mesmo, de verdade. E a Solange, ela conhece também. Eu falo que a Solange foi uma vereadora da região, uma parlamentar da região, porque o tempo que ela ficou no jornalismo, ela foi em todos os locais da cidade, em todos os locais tiveram problemas. Todos os locais, principalmente da área continental e da área insular. Eu acho que ela vai poder até falar um pouco melhor sobre essa situação, porque quando vinha para São Vicente, algumas pessoas hoje que atacam, na época, chamavam a Solange para que viesse. Então, assim, vai ter um equilíbrio. E não tem como não ter esse equilíbrio, porque por eu ser de lá e a Solange conhecer toda a realidade da cidade, eu acho que a cidade ganha com essa candidatura, com essa chapa pura e com essa candidatura. Eu falei para o Gil, aquela subprefeitura tem que fazer uma modernização total ali e a gente vai levar muita coisa da prefeitura para lá. Porque hoje a gente vê que os moradores da área continental são os moradores mais desanimados em relação à mudança, em relação à política, por causa de tudo que eles passaram, não só em relação à ponte. A ponte foi a gota d'água para aquilo, foi um absurdo. Aliás, foi o que causou, o que aconteceu na Ponte dos Barreiros foi a gota d'água para mim também, para eu, de repente, começar a pensar, será que não dá para fazer diferente? Eu já vinha pensando em algumas situações, como, por exemplo, por que os políticos não estão fazendo a coisa certa? Por que tem que se investir tanto em educação e saúde e a gente vê os recursos indo para outros lados e não para a educação e saúde? E aí, quando teve a Ponte dos Barreiros fechada, vendo aquele sofrimento das pessoas, foi a gota d'água, e aí também chamou a atenção dos políticos. Os outros partidos que hoje a gente não negociou me chamaram também para ser candidata a prefeita pelos partidos deles, e aí que eu comecei a conversar e pensar nessa possibilidade. E eu falo para o Gil, tu vai ter uma responsabilidade muito grande, que tu vai ter que revigorar aquela subprefeitura lá e dar um chacoalhão para resolver mesmo os problemas. Quando a Ponte dos Barreiros foi construída, eu estou fazendo o TCC da Ponte dos Barreiros e estou estudando muito sobre isso. Quando ela foi construída porque, na época, as autoridades já falavam no desenvolvimento da área continental, na importância disso para o desenvolvimento. E aí isso não aconteceu. E constrói uma ponte que não podia nem passar caminhão. Quando a ponte foi construída, ela foi construída e era proibido já passar caminhão. Então, a gente vê que a falta de planejamento é tudo. A gente constrói uma ponte ligando a cidade, duas áreas longe de uma cidade, e você constrói de uma maneira que nem caminhão poderia passar. Então, é isso que falta. Quando eu fiz uma live com a Raquel Chini, que é a candidata do Mourão em Praia Grande, o Mourão também está apostando numa mulher para Praia Grande. Quando eu fiz a live com ela, eu perguntei assim, Raquel, qual a diferença? Por que Praia Grande está tão desenvolvida e São Vicente, por exemplo, não está? E ela trabalha com o Mourão há 27 anos, ela foi a primeira secretária de obras no primeiro governo dele, e ela falou muito dessa palavra várias vezes.
planejamento. O Mourão planejou Praia Grande, a gente trabalhou nesses anos todos planejando a cidade, resolvendo os problemas de uma forma correta. Não tinha dinheiro, não se começava alguma coisa sem o dinheiro, sem aquela previsão orçamentária. E a gente vê que isso deu certo, que a administração do PSDB em Praia Grande, a administração do PSDB em Santos deram certo. São Vicente não é administrado pelo PSDB, a gente vê a situação que está. Roberta, desculpa aí, eu vou fazer mais uma aqui. Que assim, a gente até já citou 2 ou 3 vezes nesse papo a questão das pesquisas. E aí, sempre que fala que sai uma pesquisa para São Vicente, tem aquele direcionamento. Mas a Solange é de grupo de comunicação, a Solange tem sua história vinculada a isso, as pesquisas não são de confiança, principalmente essa última, ligada à tribuna, enfim. Então a gente ouve isso corriqueiramente. Teve um episódio lá na Ponte, que a gente citou também, que repercutiu muito nas redes sociais, na visita do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, a Solange tem favorecimento da mídia nessa campanha eleitoral? A mídia está apoiando a Solange Freitas? Você vai ter algum tipo de facilidade, de penetração, de apoio por parte da tribuna ou de outros grupos de comunicação? Olha, eu até queria que tivesse, isso facilitaria muito, né, a minha campanha. Mas, na verdade, eu não queria, porque, assim, como jornalista há quase 30 anos, eu sei o respeito que a gente tem como jornalista para batalhar, para fazer as coisas certas. E o Grupo Tribuna é correto. Eu trabalhei lá por 15 anos e eles nunca fariam isso para me favorecer. As pessoas lá dentro até podem gostar do meu trabalho e gostam sim, porque gostam de mim como pessoa, porque eu fiquei lá 15 anos, então eu construí uma história. Mas como jornalistas, eles não fazem nada errado. Se a gente viu a primeira pesquisa do IPAT, do Grupo Tribuna, a gente viu empate técnico entre nós três. Eu estou com uma diferença maior na frente. Se eu tivesse embaixo, eles não iriam falar que o Grupo Tribuna está favorecendo um ou outro. Eles iam nas mídias sociais divulgar o resultado, falando, olha, pesquisa IPAT, eu estou em primeiro lugar. Então, o que eu tenho a dizer, até para o Caio Amado, que fez uma live de uma arrogância, falando mal dos jornalistas, criticando o Grupo Tribuna, criticando a Globo, ele mandou muito mal nessa live, mostrou todo um despreparo de um candidato fazendo aquelas críticas a jornalistas. Ali dentro são jornalistas que trabalham com empenho para ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente não consegue fazer todas as reportagens que as pessoas pedem, porque a gente não tem espaço, e muitas vezes a gente ajuda essas pessoas nos bastidores e ninguém fica sabendo. Agora, você criticar, falar que foi feito de uma forma para me favorecer, isso é um absurdo, isso eu não admito. Eu trabalhei lá durante 15 anos, é um grupo muito sério, e se eles impedissem alguma coisa, eu não teria feito esse trabalho que eu fiz. Eu fazia ao vivo, falava o que eu queria. Eles não sabiam que eu ia falar no meu ao vivo. E no ao vivo eu falava o que eu queria, o que era importante naquele momento, a cobrança que era necessária. E eles nunca me podaram. Então, você fazer críticas dizendo que o grupo de comunicação não é isento, está favorecendo, é um absurdo. E, aliás, te digo uma coisa, para eles é bem complicado, e eu tenho certeza disso que é bem complicado nesse momento, porque Pedro Gouveia e os paus mandados dele ficam lá ligando, reclamando, e fica até difícil para eles fazerem matérias mostrando as coisas erradas que tem em São Vicente, porque cada vez que eles fazem uma matéria, vem críticas do outro lado, ficam ligando, mandando um monte de mensagem para o Grupo Tribuna, falando que é favorecimento, quer favorecer a Solange, quer favorecer a Solange. Mas eu digo com muito orgulho, isso não existe, até seria bom se existisse, para parar de ganhar, de dar espaço para quem não deve ganhar. Só que eu digo o seguinte, eu conheço o Grupo Tribuna, eu conheço as pessoas que estão lá dentro, os jornalistas que dão o sangue, e eles não têm favorecimento nenhum. Se o meu nome tivesse em segundo, eles não iam falar isso. Só que como o meu nome se destacou e eles sabem que a gente está fazendo um bom trabalho, o meu nome está em crescimento, a minha rejeição é muito pequena, bem menor do que a deles, eles fazem de tudo para falar mentira, para fazer fake news e para me criticar. É como eu te falei, Vitor, eles não têm o que falar de mim, então eles inventam. Falar um pouquinho sobre educação, Solange, a gente está vivendo um momento muito crítico, né? O país inteiro em relação à educação.
A valorização profissional dos professores sempre teve em pauta. Como fazer para que isso seja prática na sua gestão? E eu já gostaria que você colocasse junto a questão do que a gente pode esperar para o ano que vem em relação à defasagem que a gente teve nesse ano de 2020 por conta da pandemia. Olha, Roberta, em relação à educação, e aliás, são várias áreas também, em relação à educação, a gente vê que alguns servidores estão desanimados, mas porque não tem estrutura. Muitas vezes, na educação, na saúde, falta estrutura, e nós colocamos no plano de governo, e uma das nossas propostas é fazer com que os servidores tenham mais ânimo para trabalhar, por causa da falta de estrutura. Eu estava conversando até com o Gil, porque o Gil foi durante 10 anos conselheiro tutelar, ele sempre falou que tem uma causa, agora a causa é nossa, da criança e do adolescente, e a nossa preocupação com o segundo horário da criança, que não tem o que fazer, além de mudar o ensino, a gente tem uma proposta de revigorar o ensino pedagógico e de dar uma guinada aí no plano de carreiras e salários dos professores e dos profissionais de educação. Mas, além disso, a gente está preocupado com as crianças e com os adolescentes nos outros horários, porque a gente tem ouvido muito, né, Gil, as mães reclamando que aqueles projetos que antes existiam nas áreas de cultura, artes, o contraturno escolar, não existem mais. E a gente estava conversando sobre isso até no caminho, que é uma bandeira nossa. A gente tem uma proposta de fazer o contraturno nas escolas para levar projetos artísticos, culturais. Nós fomos em Barueri e vimos lá, e lá tem as melhores escolas públicas municipais do país. E no contraturno as crianças têm aula de música, de teatro, de pintura, e eles valorizam as praças das cidades, os espaços públicos, para poder levar essas crianças, esses adolescentes, para se apresentarem nas praças. Nos prédios públicos, a gente viu alguns quadros lindos, pintados, e eram dos alunos dessas aulas. E a gente vai focar muito nisso, né, Gil? É importante ter, quando vem uma pergunta dessa, um dia de aula perdido é irreparável para a criança, né? Irreparável, não tem como voltar atrás. E aí, quando se pergunta aqui, como faremos para o ano que vem, mesmo tendo aula remota hoje, que não é a mesma coisa, nem toda criança, nem toda família tem essa estrutura de acompanhar as aulas com seus filhos, né? Isso me preocupa muito, porque eu vejo um direito violado gravíssimo. E como fazer o ano que vem? Vamos ter que estar muito próximo do educador, conversar bastante, principalmente com capacitações contínuas, já que hoje eu converso com bastante professores, com bastante diretores de escola, conversamos, né? A verdade é essa. E eles pedem socorro. Outro dia eu estava falando isso no plano de governo. Hoje não tem uma ouvidoria para o professor. O professor escuta o aluno, escuta o pai, escuta aquela cobrança constante. Mas quem ouve o professor? O professor veio nos procurar para falar sobre isso. Como que vai ser? Em cima disso, colocamos algumas ideias que podem ser colocadas no plano de governo durante a nossa gestão. Então, para o ano que vem, vai precisar de uma força-tarefa, acho que essa é a palavra certa, principalmente para os profissionais da educação. O professor, eu sempre falo que o professor é um instrumento, é uma pessoa que tem como instrumento levar essa informação, tentar capacitar essas crianças que tanto precisam de ajuda, que os pais muitas vezes não acompanham tão próximo por sair muito cedo para o trabalho e voltar muito tarde. Então o professor é fundamental e vai precisar estar muito do nosso lado, nós ao lado do professor. E a gente vai investir em tecnologia. Nós fomos ver o Google for Education aqui em Barueri, deu muito certo. E hoje, nessa pandemia, eles não tiveram tantos problemas com os alunos, porque eles já tinham esse investimento em tecnologia. Em Praia Grande isso acontece também. As escolas, todas as salas de aula têm lousa digital. Então, os planos dos professores, eles já eram feitos para que todos pudessem ter acesso. Então, a gente tem essa ideia e já estamos conversando com alguns parceiros para a gente levar a tecnologia, e isso vai beneficiar não só a educação, como a saúde. A gente quer fazer uma integração entre todas as áreas, inclusive na segurança, porque a central de monitoramento, a gente entende que ela tem que conversar com toda a cidade. Nós vemos que tem, na Vila Valença,
a central de monitoramento que começou, a vigilância solidária, hoje eles estão em 12 bairros. Se a gente integrar esse sistema a um da prefeitura, esse monitoramento vai ajudar a cidade toda. A gente vai conversar com os comerciantes que já têm câmeras também, para integrar essas câmeras à central de monitoramento, porque hoje uma das principais reclamações dos vicentinos é a questão da segurança. A sensação de insegurança na cidade é uma obrigação do Estado, é uma obrigação, mas a prefeitura também tem que tomar as rédeas, também tem que ajudar, seja na iluminação, seja na central de monitoramento, seja na integração das polícias civil e militar com a Guarda Civil Municipal, muito mais equipada, muito mais preparada. Então, tudo isso a gente já está conversando. Aliás, a gente falou das enchentes e toda semana eu tenho ido para São Paulo para pedir ajuda, para pedir recursos. E nessa semana, no sábado, eu fui fazer uma gravação, conversei com o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, e eu falei assim, a gente precisa de ajuda para diminuir as enchentes na cidade. Está difícil a situação em São Vicente. Quando chegar janeiro, fevereiro, que é a época de chuvas mais fortes, a gente vai enfrentar um caos, como a gente enfrentou nesse ano em São Vicente também. E ele garantiu, foi um comprometimento dele, da ajuda do Estado com recursos para tirar do papel os grandes projetos e começar a tentar diminuir as enchentes na cidade de São Vicente. Então, a gente até gravou com ele isso para ficar gravado e quando a gente estiver lá, ir lá cobrar, bater na porta. Então, isso foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz nesses últimos dias, o comprometimento do Estado em buscar recursos, porque um prefeito tem que ser um articulador, né? Fazer política, como a Roberta falou, e não politicagem. Quando você tem um prefeito na cidade que xinga até o governador nas lives que ele faz, como é que você vai conseguir essa ajuda? Como é que uma pessoa tão experiente na política age dessa maneira? Você não tem que articular, você não tem que governar, então você tem que buscar ajuda, tem que passar o chapéu. E é isso que a gente vai fazer. Tem uma do Josildo que o Zumbi, que é a Codesave, deixado com uma dívida faraônica e que fará com os atrasados do FGTS, encargos, férias, enfim. Pergunta da Codesave. E a outra que eu perdi aqui, quem foi que perguntou? Mas dizendo que ouviu você falando sobre Corujão da Saúde, uma estratégia do Dória, se você vai adotar isso aqui em São Vicente também. Bom, sobre a Codesave, até vou falar de outra fake news. Muitos funcionários que eram da Codesave foram incorporados à prefeitura, eles disseram que às vezes são feitas reuniões e que a prefeitura, né, alguns gestores da prefeitura dizem assim, olha, se a Solange entrar, ela vai demitir todo mundo. Tanto o pessoal da Codesave, o pessoal da saúde, o pessoal da educação. Solange, estão dizendo que se você entrar, você vai demitir todo mundo. É mentira, é mentira. Olha a que ponto eles chegam a falar para as pessoas para tentar intimidar. Isso aí é assédio moral até. Porque assim, eu não vou demitir os funcionários, isso não vai acontecer. Ainda mais a gente que tem uma proposta totalmente pelo social, numa fase de pandemia, onde as pessoas estão sem emprego. Eu não vou demitir os funcionários da Codesave que foram incorporados para a prefeitura. Como a gente tem dificuldade até de conversar com os servidores, porque quando o pessoal da prefeitura descobre assim, a gente não faz escondido, mas quando sabe que algumas pessoas se reuniram com a gente, eles sofrem assédio moral, sim. Isso é um absurdo, a gente tem até essa dificuldade. Eu não vou demitir os funcionários da Codesave que foram incorporados para a prefeitura. Se a lei que fez isso for considerada inconstitucional, e muitos juristas entendem que é inconstitucional, a gente vai sentar com o Ministério Público, vai conversar sobre isso. Até lá, até isso acontecer, tudo fica como está, porque a Codesave está finalizando o processo de extinção, o prefeito tem que finalizar esse processo até o final do ano, não dá para reverter. A Codesave é uma empresa boa se tivesse sido gerida de uma forma correta, o que não foi. Foi usada como cabide de empregos, foi administrada de uma forma totalmente errada e por isso chegou a essa dívida enorme que deve chegar a 1 bilhão, deve chegar a um orçamento de São Vicente, a dívida da Codesave. Isso fora as outras dívidas
que a cidade de São Vicente tem. Então, só para deixar bem claro, é mentira, não vou demitir as pessoas quando eu entrar. Fake news da Prefeitura de São Vicente. E a outra pergunta era sobre... Corujão da Saúde. O Corujão da Saúde, eu falei isso na live, porque o Corujão da Saúde está dando muito certo em São Paulo, praticamente zerando a fila de espera em vários momentos para fazer exames. Então, a gente quer fazer um Corujão da Saúde vicentino, aproveitar essa proposta, porque as propostas boas a gente tem que copiar e avançar. Então, a gente quer implantar, vamos conversar com as empresas que já fazem esses exames. Se não conseguir atender a tudo em São Vicente, a gente vai fazer parcerias com hospitais e outras unidades de saúde de Santos e de Praia Grande, mas a ideia é zerar a fila da espera de exames, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade, tem uma doença, não consegue fazer o exame, isso só vai agravar lá na frente, a gente vai gastar muito mais lá na frente com a saúde, porque vai agravar a situação da saúde dessas pessoas por falta de exames e também por falta de marcação de consultas, que a gente também tem uma proposta de fazer uma marcação de consultas online que funcione. Não essa maquiagem que a prefeitura está fazendo agora. Então, a nossa proposta é, sim, fazer o Corujão da Saúde vicentino para tentar zerar a fila de espera de exames que hoje tem. Algumas pessoas vieram falar, Solange, eu estou esperando um exame há mais de um ano. E aí a situação da doença só se agrava. E isso é um custo muito maior lá na frente. Por isso que eu falo, quando não tem planejamento, isso acontece. A gente vai gastar um pouco mais agora, gasta um pouco mais agora, mas para lá na frente a gente ter esse retorno, essa economia. Só pegando essa carona aí, Solange, o Carlos Diego pergunta também em relação à saúde, o que poderia fazer para que os idosos possam ter um hospital só para eles? Muitas vezes os postinhos, eles só têm os postinhos através de encaminhamento e muitas vezes não há êxito no atendimento. Minha ideia é por que já não pegar o Centro Martins Fontes, que está às moscas, e utilizá-lo como base para essas pessoas. Detalhe, lá só abre de segunda a sexta, parece banco. Abraço, Carlos Diego Silva. Eu até agradeço a sugestão do Carlos, é uma proposta, né? A gente pode até pensar que nesse primeiro momento, do jeito que está a saúde de São Vicente, a gente não consegue falar, olha, dá para a gente fazer um hospital ou uma unidade de saúde somente para os idosos. E porque a nossa ideia também é levar a saúde para os bairros, é fazer funcionar as unidades de saúde nos bairros, para que, por exemplo, os idosos, de repente, eles moram na área continental, se a gente faz um hospital, uma unidade para eles aqui na área insular, aí fica difícil também esse deslocamento. Então, num primeiro momento, é lógico, tudo pode ser revisto, né? As ideias vão sendo aproveitadas e eu vou precisar muito da ajuda da população, porque quem está sofrendo o problema, muitas vezes tem sugestões boas e o nosso plano de governo foi feito a partir dessas sugestões. Mas a nossa ideia é fortalecer as unidades de saúde, para que tenham médicos, para que possam fazer exames, para que as pessoas não precisem se deslocar. Muitas vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para a passagem do ônibus, vai levar muito mais tempo para ir de um lugar para o outro. Então, nesse primeiro momento, a nossa proposta é fortalecer o que a gente já tem, para que as pessoas não precisem ficar na fila de madrugada para marcar uma consulta, não precisem ficar na fila para fazer a marcação de um exame, possam fazer isso de forma online. E quando eu falo que a gente vai investir na tecnologia e vai gastar um pouco mais agora para investir na tecnologia, mas isso vai ser um retorno muito bom lá na frente por causa da economia e porque os serviços vão melhorar, os serviços vão funcionar. Então, a nossa proposta, nesse primeiro momento, a gente pode até estudar a sugestão, e eu gostei e agradeço da sugestão, mas é fortalecer as nossas unidades de saúde. Ok, acho que Manhã de Notícias fica por aqui, então. Gostaria de agradecer Solange Freitas. Muito obrigada. Infelizmente, passa rápido, né? Muito. Tem tanta coisa para falar. Obrigada, Solange. Obrigada, Gil. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada, viu, que agradeço esse espaço. É muito bom a gente poder até falar das fake news, né, que são feitas aí pelos adversários políticos que preferem atacar a gente do que apresentar propostas. E eu agradeço de coração para a gente ter esse espaço e poder conversar com o Vicentino. Obrigada. Agradeço também. Chega aqui, né, de mansinho, não estava nem programado, né, mas tive que entrar e sentar aqui. Olha que legal. Ver amigos, né, ver vocês, poder rever. Estamos no momento da eleição e é muito importante quando eu venho aqui junto com a Solange
é levar nossa causa mais longe ainda na cidade, nos 4 cantos. Eu tenho certeza que hoje não somente a população da área continental, mas principalmente das periferias da cidade estarão bem representadas com a gente disputando essa eleição. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Gil. Obrigada, Vitor. Obrigada, Leandro. Obrigada você, ouvinte, que nos acompanhou, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.